Olá, sejam bem-vindos à nossa aula 10 do curso de Mecânica dos Sólidos. E hoje nós vamos resolver exercícios sobre propriedade mecânica dos materiais e lei de Hooke. Vamos lá, então no primeiro exercício a gente tem um diagrama tensão-deformação, para um aço liga com 12 mm de diâmetro original e comprimento de referência 50 mm. Tá? Então esses são os dados geométricos do corpo de prova utilizado, tá, nesse ensaio aqui. Determine os valores aproximados do módulo de elasticidade para o material, a carga aplicada ao corpo de prova que causa escoamento e a carga máxima que o corpo de prova suportará. Tá? Então ele quer três coisas aqui. A primeira é o módulo de elasticidade do material. Né? O módulo de elasticidade ele é a relação, né, entre tensão e deformação dentro da região elástica do diagrama tensão-deformação. Né? Só explicar antes de mais nada como funciona esse diagrama aqui. Porque esse diagrama tem duas curvas. É o seguinte, essa curva é a primeira parte do diagrama e essa outra aqui é a segunda parte. Tá? Então vocês vão ver que aqui embaixo, onde eu tenho as deformações, eu tenho duas faixas de valores. Tá? Então tenho uma faixa menor, essa que está aqui embaixo, né? Vocês vão ver que os valores de deformação são bem menores. E eu tenho uma faixa aqui onde os valores são maiores. Ou seja, o diagrama começa aqui nesse azul, nessa curva azul mais escura, e ele continua aqui nesse azul mais claro. Tá? Então essa parte aqui é a continuação aqui desse diagrama. Tá? Então vamos lá. Se eu quero o módulo de elasticidade, então eu quero a inclinação, né, do trecho elástico linear do diagrama, que é esse primeiro trecho aqui. Ó. Tá? Dentro desse trecho aqui é o trecho onde a gente tem a validade da lei de Hooke. Né? Qual é a lei de Hooke? Tensão é igual ao módulo de elasticidade que multiplica a deformação. Tá? Então dentro desse trecho, desse trechinho elástico, é válida a lei de Hooke. E é a partir da lei de Hooke que a gente vai buscar o módulo de elasticidade. Tá? Como? A gente pode identificar um par tensão-deformação e a partir deles a gente encontra o módulo de elasticidade. Né? Então, qual é o par que eu vou utilizar? Eu vou utilizar aqui o valor aqui do limite elástico, o limite elástico linear do diagrama. Então, o último ponto aqui, antes dele entrar nessa outra região que a gente chama de escoamento. Né? Então, esse ponto aqui, ó, eu vou pegar valores aproximados, tá, pessoal? Porque a gente não tem um gráfico tão bem detalhado assim. Tá? Então a gente usa valores aproximados sem problema. Então eu vou usar aqui, vamos colocar aqui, ó. Eu vou usar aqui um valor de tensão mais ou menos aqui, uns 290 MPa, e um valor de deformação mais ou menos aqui. Tá? Então eu estou usando, ó, esse par tensão-deformação aqui, ó. Tá? Então, a minha tensão vai ser 290 MPa e a minha deformação vai ser 0,001 adimensional, né? Significa o quê? Quando eu calcular o meu módulo aqui, ó, o meu resultado vai ser 290.000 MPa, tá? E aí eu posso simplificar isso para 290 GPa ou gigapascal, certo? Então pronto, encontrei aqui o módulo de elasticidade. O segundo dado que ele quer é qual a carga aplicada ao corpo de prova que causa o escoamento. Tá? Então atenção aqui, ele não quer a tensão, ele quer a carga aplicada. Tá? Por quê?
como a gente já viu aqui, ó, ao final da região elástica, eu tenho o escoamento, tá? A gente já sabe que essa região aqui é o que eu chamo de escoamento, tá? E quando eu tenho o escoamento assim, bem plano, eu chamo isso aqui de patamar de escoamento. Tá? Então aqui nesse ponto, o mesmo ponto que a gente pegou aqui, ó, 290, é onde vai começar o escoamento. Então, a resposta é 290? Não, porque 290 é a tensão que causa o escoamento. O que ele quer é a carga. Qual a carga que causa o escoamento? Então, como é que eu vou conseguir essa carga? Bom, eu já sei que a tensão de escoamento, aqui eu uso o Y, pessoal, de yield. Vou colocar bem aqui. Yield, escoamento, tá? Então, normalmente a gente vê o escoamento com o Y, né, do inglês, yield. Então, eu sei que a tensão de escoamento é 290 MPa. Mas o que eu quero não é a tensão, eu quero a carga. É a carga que gera essa tensão. E onde está essa carga? Eu consigo ela aqui, ó. Eu conheço a tensão de escoamento e eu sei que essa tensão é uma carga dividida pela área da seção transversal do corpo de prova, tá? Então pronto. Então o que eu quero, ó, tá aqui, ó. Py é igual a sigma y que multiplica essa área, né? Então Py é o sigma y, que é 290 MPa, e a área, né? O diâmetro é 12 milímetros, então π 12 ao quadrado dividido por 4. Então, como eu estou usando a tensão em MPa e a área em milímetro quadrado, o meu resultado ele vai sair em Newton, né? Então, meu Py é igual a 32.790 Newton. Vou fazer o que? Vou converter logo aqui, ó, para quilonewton, tá? Resultado original é 32.798 Newton. Eu já estou só convertendo para quilonewton, tá? Estou dividindo por 1000. Então vamos lá, o que mais ele quer? Ele quer a carga máxima que o corpo de prova vai suportou durante o ensaio. Qual foi a maior carga aplicada? A carga máxima aplicada ao corpo de prova. Aí a gente tem que ter cuidado, porque nesse caso a gente tem que vir para cá, para a segunda parte do diagrama, né? O endurecimento por deformação e a estricção até chegar à ruptura, tá? Mas a gente vê aqui a carga máxima não é a ruptura, eu quero saber qual o maior valor de carga, então eu tenho que procurar o pico aqui, ó. Mais ou menos por aqui é o pico de carregamento, onde eu tenho um valor maior de tensão. Já que eu considero a área constante, né, no diagrama tensão-deformação convencional, então a minha carga mais elevada vai ser aqui, porque aqui eu tenho maior tensão, tá? Aí novamente o que eu quero não é a tensão, eu quero a carga, né? Então a tensão, ó, eu já tenho, vou chamar de sigma U, né? Que é, vamos dizer que é mais ou menos 550 MPa. Tá mais ou menos aqui na metade aqui, entre 500 e 600. Então tá um bom valor, 550 MPa, tá? E aí a mesma coisa, né, pessoal? O que eu quero é a carga, não a tensão. Então a carga que eu quero é a tensão última, máxima, né? E multiplicado pela área. Então 550 que multiplica novamente π 12 ao quadrado sobre 4, tá? Então isso aqui, mais uma vez, eu estou usando MPa e milímetro quadrado, tá? Então o resultado vai sair em Newton, mas eu já vou converter aqui ele para quilonewtons, tá? Quando vocês forem fazer essa conta, vai dar 62.200 e pouco, tá? Então, essa é a carga máxima que foi aplicada no corpo de prova durante o ensaio. Beleza? Então, vamos lá para a próxima questão.
Bom, nessa questão aqui eu tenho uma viga que é suportada por um pino em C, né? Tá aqui a viga BC, ela é suportada aqui por um pino em C e também por um cabo, né, de ancoragem aqui, um cabo AB, tá? O cabo tem módulo de elasticidade 200, eu vou logo corrigir aqui, tá, gente? Vou deixar aqui. Não é 200 MPa, é 200 GPa, tá? Vou colocar aqui um Gzinho. 200 MPa é um valor muito pequeno para o módulo de elasticidade. Então a gente bate o olho, já sabe que está errado, tá? 200 gigapascal. Esse que é o módulo correto. Foi um erro de digitação aqui. Vamos lá. O que mais? Se esse cabo tiver diâmetro de 5 milímetros, determine o quanto ele estica quando o carregamento mostrado na figura, né, esse carregamento aqui, ó, agir sobre a viga. E aí tem uma observação aqui: o material permanece elástico. O que significa isso? Porque essa informação é importante para a gente. Essa informaçãozinha diz para a gente que durante todo o processo de deformação do cabo, quando da aplicação na carga W, o material não sai do regime elástico linear, ele permanece elástico, ou seja, eu tenho liberdade para adotar a lei de Hooke, né? Já que ele está dizendo que o material permanece elástico, então eu sei que o processo está todo dentro do domínio da lei de Hooke e eu não tenho plastificação, né? Eu não saio do regime elástico. Então, certo, vamos lá. Como é que eu vou descobrir isso aqui? Como é que eu vou descobrir qual o alongamento, né? O quanto ele estica, o alongamento do cabo? Bom, o alongamento do cabo está relacionado à deformação normal que ele sofre, né? Ele vai alongar, ele está sofrendo um tipo de deformação normal. Se o cabo está dentro do regime elástico, então eu sei que eu tenho uma relação linear entre deformação e tensão, né? Eu preciso de quem? Do módulo de elasticidade para fazer essa relação. E eu tenho esse módulo, 200 gigapascal. E a tensão normal, eu sei que ela é a razão entre a força normal, né, a força de tração, nesse caso no cabo, pela área dele. Então, matou. É aí que eu tenho que procurar. Eu vou procurar qual a força de tração nesse cabo aí. Depois dessa força de tração, eu tenho como calcular qual a tensão normal atuante no cabo. Da tensão normal, eu tenho como calcular qual a deformação normal. E com a deformação normal, eu sei qual o alongamento, né? Quanto que o cabo alongou. Então, é esse aí o processo, né? Como eu falo para vocês, pensem no processo de resolução da questão antes de resolver. Então, vai ser isso aí que a gente vai fazer. Agora a gente já sabe para onde ir. Tá, então a força, né, na barra é essa aqui, gente. Eu vou fazer como a gente já fez em outras questões. Eu vou substituir o cabo AB pela força que o cabo exerce aqui no ponto B. E essa força AB, gente, é a força de tração no cabo, tá? Ela é a força de tração no cabo. Essa força aqui, deixa eu só ver se vocês, para garantir que vocês entendem isso aqui. Ó, se eu fosse desenhar a reação de apoio aqui no ponto A do cabo, ela seria essa força aqui, ó. Seria uma força assim, tá? Vou fazer melhor aqui. Pronto, seria uma força assim. Se eu quisesse conhecer a força interna de tração no cabo, o que eu teria que fazer? Um corte perpendicular e procurar essa força aqui, ó. Essa é a força de tração no cabo AB, tá? E por equilíbrio, essa força aqui, ó, é igual a essa, tá? Então essa aqui, ó, ela também é a mesma, FAB, a força no cabo AB, tá? E aí, como é que eu saio daqui
para cá? Pelo teorema dos vetores deslizantes, né? Que a gente já conversou várias vezes. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando essa força aqui, ó, deslizando ela para cá. Eu estou trazendo ela para cá. Né? O que o teorema dos vetores deslizantes diz? Que eu posso deslizar, mudar o ponto de aplicação de uma força. Nesse caso eu estou mudando, ó, do ponto A para o ponto B, no mesmo corpo, né? Portanto, o que? Eu mantenha a intensidade, FAB, ok, está mantido. Que eu mantenha a direção do vetor, ok, está mantido. E que eu mantenha o sentido, então tá certo. Tá? Então essa força aqui, FAB, a força que eu coloco aqui, eu aplico no ponto B para substituir a ação do cabo, ela já é a força de tração no cabo. Então é ela que eu vou procurar. Tá? É essa forcinha aqui que eu vou descobrir para que eu consiga chegar lá no alongamento. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso por equilíbrio, né? Eu assumo que o sistema tem equilíbrio, então eu posso dizer, por exemplo, que a soma de todos os momentos em torno de um ponto qualquer aqui é nulo. Esse ponto aqui para mim vai ser o ponto C. Tá? Eu vou escolher o ponto C aqui. Por quê? Se eu fizer no ponto B, a força B não vai aparecer na equação, né? E eu não quero isso, eu quero que ela apareça. Aqui eu tenho reações de apoio em C. Tenho uma reação horizontal e uma reação vertical, mas elas não me interessam. Então eu vou calcular os momentos em torno de C, porque eu elimino as reações aqui e eu fico com o meu FAB na equação para descobrir quem é, que é ele que me interessa. Então eu vou dizer que isso aqui é igual a zero e vou estabelecer aqui uma convenção. Tudo que está no sentido horário é positivo. Tá? Então o que eu tenho aqui? Primeiro de tudo, eu tenho a resultante dessa força aqui. Ó. Qual é a resultante dessa força? É a área desse retângulo, que é 3, que multiplica 1,5. Tá? Então, 3 que multiplica 1,5. Essa é a resultante. O braço de alavanca é a metade da base dele, né? 1,5. Essa resultante está bem aqui, ó. Tá? Então, até o ponto C eu tenho 1,5. E positivo, né? Que ela vai girar aqui, ó, em relação ao ponto C, ela vai girar no sentido horário. O que mais? Eu tenho a componente vertical do FAB, que é essa componente aqui, ó. A componente vertical. A componente horizontal do FAB, que é essa aqui, ela não gera momento em C, porque a linha de ação dela, ó, a linha de ação dela passa em C. Tá? Então só a componente vertical, né, de FAB gera momento lá, e vai ser um momento anti-horário. Então ele é negativo. Então eu vou colocar um menos aqui, ó. FAB, a componente vertical é o que? É FAB que multiplica o seno de 30. E o braço de alavanca é 3 metros, né? 3 metros. Pronto, posso igualar a zero. Daqui eu tenho que FAB é igual a 4,5 kN. Tá? Então pronto, cheguei na força de tração. Eu sei que a força normal de tração no cabo AB é 4,5 kN. Daí, de acordo com o nosso planejamento, a gente vai atrás da tensão no cabo AB. A tensão no cabo AB é a força normal no cabo AB, né? Vou jogar ela aqui para Newton, dividido pela área. A área é π, que multiplica 5 milímetros, que é o diâmetro, dividido por 4. Então, ó, Newton dividido por milímetro quadrado. Resultado aqui direto em MPa.
229,18 MPa. Agora que eu tenho a tensão, eu vou procurar a deformação. A deformação eu consigo através da lei de Hooke. Né? Qual é a lei de Hooke? Tensão é igual ao modo de elasticidade que multiplica a deformação. Então, a deformação na barra AB, ela é igual a tensão na barra B dividido pelo modo de elasticidade do material. Né? Então, eu tenho 229,18 MPa dividido por 200 gigapascal. Então, eu tenho que compatibilizar. Né? Não posso dividir MPa por gigapascal. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar esse cara aqui por 1000. Então, agora está todo mundo em megapascal. Tá? O valor que eu tenho aqui é 1,14 aproximadamente vezes 10 elevado a menos 3. É um valor bem pequeno. É um valor de deformação, normalmente são valores bem pequenos. Beleza, agora eu já tenho a deformação, eu vou atrás do alongamento. Tá? Então é diferente, a deformação é uma coisa e o alongamento é outra. Né? A deformação é uma informação mais completa que diz o quanto de alongamento ou encurtamento eu tenho por unidade de comprimento original. Tá? O alongamento e encurtamento é qual foi o acréscimo no comprimento. Eu tenho um comprimento inicial e eu tenho um acréscimo, né? Ou uma redução nesse comprimento para chegar no comprimento final deformado. É isso que eu quero. Qual foi o acréscimo? Né? No caso aqui, como é um alongamento, qual foi o acréscimo? Quanto que aumentou? Eu não quero o comprimento final, eu quero o quanto que aumentou. Tá? Então vamos lá. Como eu vou encontrar isso aqui? Pelo conceito de deformação, vou colocar aqui, ó. Qual é o conceito de deformação? É o comprimento final, vou colocar assim, final menos o inicial, né? Dividido pelo inicial. Tá? Vou colocar desse jeito aqui. Esse cara aqui, ó, é a mudança no comprimento. É o alongamento ou o encurtamento. Por quê? Porque ele é o comprimento final menos o inicial. Ou seja, o quanto é que ficou, qual foi o comprimento depois da deformação? Esse. E qual era o comprimento inicial? Esse. Tira um do outro, foi a alteração, né? O alongamento ou encurtamento. Então, esse cara aqui que eu vou procurar. Esse cara eu vou chamar de delta minúsculo, né? Então, a minha equação vai ficar assim, ó. Delta AB é igual a deformação da barra B multiplicada pelo comprimento inicial da barra AB. Tá bom? Esse comprimento inicial da barra B eu ainda não tenho, mas eu tenho como calcular, né? Eu sei, por exemplo, eu tenho esse triângulo aqui, ó, né? Eu sei que eu tenho 30 graus aqui, né? E eu sei que eu tenho 3 metros aqui, tá? Eu tenho um cateto adjacente e o comprimento que eu quero é uma hipotenusa. Então eu posso calcular, vou calcular pequenininho aqui, ó. O LAB é igual ao L dividido pelo cosseno de 30, tá? Esse resultado aqui, ó, é 3,46 metros. Pronto, esse é o LAB. E agora eu posso vir para cá, né? Procurar o alongamento. Alongamento AB é igual, ó, 1,14 vezes 10 menos 3, né? Que multiplica 3,46 metros. Eu vou colocar isso aqui em milímetros, para a gente ter o alongamento em milímetros.
Senão vocês já estão vendo aqui, ó, que 1,14 vezes 10 a menos 3 multiplicado por 3,46 vai dar um valor bem pequeno. Mas está correto, é isso que a gente espera, né? O valor bem pequeno, porque o valor vai sair em metro, né? Porque é adimensional multiplicado por metro. Vai dar um alongamento em metro. A gente sabe que o alongamento é pequeno, o resultado tem que ser pequeno mesmo. Então, eu vou colocar logo em milímetro aqui. Fica 3,460, né? Tá certo? Tá. 3,460. Isso aqui, ó, vai dar 3,94 milímetros. Pronto, quase não deu. Mas, ó, chegamos lá, né? Esse é o nosso resultado aqui, ó. Partimos lá da força para a tensão, para a deformação, para o alongamento, tá? Então, esse cabo aqui, né? Ele tinha 13,46 metros e ele alongou 3 milímetros,94. 3,94 milímetros. Então, ele tinha quase 3,5 metros e no final de tudo ele alongou menos que 4 milímetros. Tá? Esse é o alongamento sofrido pelo cabo. Certo? Vamos lá, mais uma. Nessa questão aqui, gente, eu tenho uma espécie de mão francesa, né? A gente vê muito como suporte de prateleiras, tá? É bem comum. Então, eu tenho essa estrutura aqui e eu tenho diagrama, tensão, deformação do material que compõe as barras da mão francesa, que são barras de poliestireno, tá? Aí ele diz, se a área da seção transversal da barra AB for 950 mm² e BC for 2.500 mm², determine a maior força P, ó, essa força aqui, qual a maior força P que pode ser suportada pela mão francesa antes que qualquer um dos seus dois elementos sofra ruptura, tá? Considere que não ocorre nenhuma flambagem. O que é flambagem, gente? Flambagem, ela é a flexão lateral que ocorre em peças comprimidas, tá? Se vocês querem ver com seus próprios olhos, peguem uma régua comprida de 30 milímetros e comprimam ela com as mãos. Vocês vão ver que essa régua ela vai flexionar. Essa flexão que a régua apresenta é o que a gente chama de flambagem, tá? Então é uma flexão lateral que ocorre em função de uma carga de compressão. O que ele está dizendo? Que não vai ocorrer nenhuma flambagem, ou seja, a gente não tem que se preocupar com o fenômeno da flambagem. É uma coisa que a gente vai estudar lá no final do curso de mecânica 3, tá? Então a gente não precisa se preocupar com isso ainda. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu preciso primeiro conhecer as forças que atuam em cada barra, tá? Analisando, aqui a gente pode verificar isso numericamente, tá? Mas analisando já visualmente, é bem fácil perceber que, ó, se eu tenho um apoio aqui, eu tenho essa geometria da mão francesa e eu tenho uma carga P empurrando para baixo, a tendência é que essa barra aqui inclinada ela seja comprimida, né? E essa barra aqui ela seja tracionada. Então cada barra vai estar sendo solicitada de uma maneira diferente. Vai ter uma barra comprimida e uma barra tracionada. E aqui no diagrama eu tenho um diagrama para compressão e eu tenho um para tração. Qual vai ser a informação importante que eu vou tirar daqui? Já que ele está falando de ruptura, eu vou pegar aqui as tensões de ruptura para tração e para compressão. Então, para tração, eu vou chamar assim, ó, de sigma C, que é a tensão de ruptura primeiro para tração, sigma T. Eu vou ter o que? Mais ou menos 35 MPa. E aqui de compressão, ó, sigma C, eu vou ter mais ou menos aqui 175
MPa. Então essa é a informação que a gente consegue tirar aqui do diagrama. Qual a tensão de ruptura quando esse mesmo material está sendo submetido à tração e quando ele está sendo submetido à compressão. Então dá para ver que ele não tem o mesmo comportamento, né? Ele se comporta de maneira diferente para a tração ou para a compressão, tá? Então eu preciso conhecer as forças atuantes, porque ó, eu já tenho a área, eu tenho a tensão. Se eu conhecer as forças atuantes, eu posso determinar P. Só que como é que eu vou conhecer as forças se eu não conheço o P? É o P que eu quero. Eu vou fazer o que então? Eu vou calcular essas forças, que a força eu vou chamar de força AB, que é a força na barra AB, e a força na barra BC, em função de P. Tá? Eu vou calcular essas duas forças em função de P. E aí, a partir daí eu vou aplicar as tensões de compressão e de tração para encontrar o valor de P. Tá? Então vamos lá. Vocês vão ver só. Primeira coisa. O que me interessa aqui? Me interessa essa força aqui, que eu vou chamar de força na barra AB, tá? E me interessa essa aqui, ó, que eu vou chamar de força na barra BC, tá? Aqui, ó, eu tenho uma outra reação de apoio, CY, mas ela não me interessa. Vamos deixar ela aqui, mas ela não me interessa. Por quê? A gente já acabou de ver isso lá na outra questão. Se eu quero a força normal em cada uma das barras, eu quero a força normal nessa barra, eu quero a força normal nessa barra. Quem me interessa, então, é essa reação aqui, na direção da barra, e a reação horizontal, que está na direção da barra. Por quê? Porque se eu cortar aqui, ó, a força normal que eu vou encontrar aqui vai ser igual a quem? A FBC. E se eu cortar aqui, ó, a força normal que eu vou encontrar aqui vai ser igual a FAB, tá? Então, quem me interessa aqui é FAB e FBC. São eles que eu vou procurar, tá bom? FAB, ela é inclinada aqui, mas a gente vai expressar as suas duas componentes retangulares em termos da resultante FAB, tá? Como que eu vou fazer isso? Já dá para ver aqui, ó, olha a geometria desse triângulo retângulo. 0,9, 1,2, aqui eu não conheço, mas é fácil de saber, né? Se eu considerar aqui, ó, 0,9 como sendo um lado, como sendo um lado 3, aqui 4 e aqui 5 de um triângulo. Tem a proporção desse triângulo aqui, né? Ó, 0,9 está para 3, 1,2 está para 4, tá? O 5 não me interessa tanto, esse comprimento de fato aqui. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou ter um F, A, B, Y, que vai ser o quê? 3F, AB dividido por 5, e eu tenho um F, AB, X, que vai ser 4F, AB, peraí, 4F, AB dividido por 5, tá? Então pronto, vamos lá. Como é que eu vou fazer isso? Por equilíbrio, somatório dos momentos em onde eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer aqui no A. Ó, no A é interessante porque eu elimino aqui o FAB, até quero ele, mas por hora eu elimino. Eu fico só com o FBC e eu elimino o CY também, ó, porque a linha de ação do CY passa lá no A. E o CY ele é uma reação que não me interessa, não tenho interesse nenhum em calcular, tá? Então, eu vou fazer lá no A. E eu vou dizer que todo mundo que está no sentido horário vai ser positivo.
Então, o que eu tenho aqui que gera momento no ar? Eu tenho o P, que eu não conheço, então ele vai entrar como P mesmo, que multiplica o braço de alavanca com 1,2 e ele é positivo mesmo. E eu tenho o que? A componente X de FAB, né? Essa aqui, ó. Porque a componente Y, ela passa. Oh, desculpa. Não é essa aqui, eu estou fazendo em A. Eu tenho essa reação aqui, ó. Tá? Essa aqui, ó, não vai. Então é essa, FBC, tá certo? Quase me confundi. Então, ela vai gerar um momento anti-horário. Então, ela vai ser negativa, menos FBC e o braço é 0,9. Pronto, agora sim, tá certo. Estou fazendo em A, então essa força não entra. Essa entra aqui, tá? Então, ó, eu não tenho como resolver isso aqui, porque eu tenho duas variáveis, né? Eu não vou chegar num valor. Mas é exatamente isso que eu quero, né? Eu quero, como a gente planejou, eu quero deixar FBC em função de P, né? E isso eu consigo fazer aqui, ó. Resolver nisso aqui, fica FBC igual a 1,33P, né? Eu vou colocar aqui para a gente não esquecer que isso aqui, ó, é tração, tá? É tração. O sinal deu positivo, né? Isso aqui, eu não conheço o P, mas isso aqui deu positivo. Então já sei que esse sentido de FBC está correto. Então se está correto, então realmente é como a gente previu lá no início, que essa barra BC era uma barra que estava tracionada. Tá? Então até aqui tudo certo. E agora, vamos ver se a gente consegue fazer aqui no ladinho. Eu vou fazer, o que eu posso fazer aqui? Eu vou fazer a somatória das forças em X. Por que eu não vou fazer em Y? Porque se eu fizer em Y, eu vou ter que incluir aqui o CY. E eu não quero incluir esse cara porque ele não me interessa. Então eu prefiro deixar ele de fora. Vamos ver se a gente faz no X se resolve o nosso problema. No X eu tenho menos FBC, né? E eu tenho mais o FABX, né? Que é 4/5 de FAB. 4/5 é 0,8. Então eu já vou colocar aqui 0,8 FAB. Só isso, pronto. Posso zerar. O que vai ficar aqui? Eu vou ficar assim, ó. FAB é igual a FBC dividido por 0,8. E aí eu vou fazer o que, gente? Eu não quero FAB em função de FBC. Eu quero a FAB em função de P. Só que, olha, eu conheço aqui o valor de FBC já em função de P. Então, eu vou substituir esse valor aqui. Tá? Então, vai ficar 133P dividido por 0,8. Aí eu vou ter, olha, FAB igual a 166P. Pronto, aí eu tenho FBC e FAB em função da carga P, que era isso que eu queria. E aí eu já tenho lá, ó, a minha tensão de ruptura para compressão e a minha tensão de ruptura para tração. O que eu vou fazer com isso agora? Eu venho aqui, ó, e vou calcular aqui, ó, tensão é igual ao quê? É igual a força, né? Não vou colocar P, senão a gente vai se confundir. Eu vou colocar N, força normal dividida pela área. É isso? Então, vem aqui, ó. Faltou a gente colocar que aqui é compressão, pra gente não esquecer, tá? Então, vem aqui, ó. Sigma T de tração é igual ao quê? Quem é que está em tração aqui? É a barra FBC. Então, vou colocar FBC, né, dividido pela área da barra FBC, tá? Da barra BC, quer dizer, FBC é a força. Então, o que eu estou fazendo aqui, gente? Eu estou fazendo assim, ó. Eu tenho uma barra com essa seção transversal aqui, que suporta até essa tensão de tração aqui.
Se ela tem essa seção transversal e ela tem essa tensão máxima que ela pode suportar, qual a força normal que eu posso aplicar nessa barra em função da carga P aqui? Pronto. Então eu encontro a carga P, que fica sendo a minha única variável aqui. Certo? É isso que eu estou fazendo. Então vem aqui, ó. FB, quanto é? É 133P, né? Dividido pela área BC, que é 2.500 milímetros quadrados. Aí, gente, é resolver isso aqui, né? Isso aqui, ó, quanto é de tração? 35. Isso aqui é igual a 35 MPa. Ó, isso aqui está em milímetro quadrado, isso aqui está em MPa. Então, quando eu resolver para P, o meu P vai sair em Newton, tá? Mas vou colocar logo aqui para gente o P em quilonewton, tá? E eu vou identificar ele, ó, como P de tração, tá? Que é calculado lá pela tração, só porque para a gente identificar, porque a gente vai calcular duas vezes. 65,79 kN. Tá? Novamente, resultados aí em Newton, eu estou convertendo. Tá? Vamos fazer isso agora, a mesma coisa para compressão. Então, quem está em compressão é a barra AB. Então, é FAB dividido pela área da barra AB. Tá? Então, FAB em função de P, tá aqui o meu P, que é quem eu quero, e 950 é a área. Mais isso aqui, ó, é igual a 175 MPa. 175 MPa. Então, aqui, ó, tá em milímetro, aqui tá em MPa. Então, esse é o que eu vou chamar de PC, que eu calculei para barra comprimida, tá? Esse resultado aqui, novamente, já convertendo para quilonewton, é de 100,15 kN. Tá, e agora eu tenho dois valores para carga P. Né? Um que eu calculei considerando a ruptura da barra BC e o outro que eu calculei considerando a ruptura da barra AB. Mas eu só posso escolher um desses dois valores. Nesse caso aqui, eu vou escolher o menor valor. Por quê? Porque se eu aplicar aqui no ponto B, P igual a 65,79, o que acontece aqui? A barra BC rompe por tração. Né? A barra BC rompe por tração. Mas a barra AB não rompe. Porque para ela romper, ela precisa que P seja pelo menos 100,15. Tá? Se eu aplicasse 100 aqui, o que aconteceria? Romperia a barra AB e ABC. Tá? Então eu sei que o limite máximo aí de carga que eu posso aplicar tem que ser 65,79. Então eu sei que eu tenho que estar qualquer coisa ali minimamente abaixo disso aqui. Isso aqui é o limite. Tá? Então eu escolho o menor valor, porque é um valor que se eu colocar um pouquinho abaixo disso, eu sei que não rompe nenhuma das barras. Se eu colocar aqui um pouco abaixo de 100, uma barra não rompe, mas a outra rompe. Tá? Então esse é o resultado aqui, 65,79. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Essa é a última aula de exercício antes da primeira avaliação parcial. E por hoje é só, tá? Então, até mais e tchau.